Vamos lá, gente, novamente. Estamos ao vivo novamente. Josuela, tudo bem? Natália, Janilza, vamos lá, gente. Estão me ouvindo bem? Fala aí, dá um tchauzinho, ok, tô bem. Então, estão ouvindo? Elana ouvindo, Kellen, Ana, vamos lá, estamos tentando novamente, tá, gente? A internet está horrível. Só aguardando o doutor Ayrton entrar novamente. Só mais um pouquinho. Eu reiniciei tudo. Eu acredito que o problema está sendo na conexão entre eu e o professor Ayrton, mas vamos ver. Ele entrou agora aqui. Vamos aguardar. Pronto, professor. Vamos ver. Tá ok agora? Maravilha, maravilha. Eu vou direto na pergunta do início Não, que você me fez. sim, aquela pergunta sobre a descrição do mioma no laudo ultrassonográfico. Vamos lá. Perfeito. Eu nunca coloco o diagnóstico patológico, porque eu não sou patologista, mas eu procuro realmente ser o mais exato possível, porque a gente quer chegar junto do patologista. Por quê? A probabilidade de erro é menor que 0,1%. Então todo mundo coloca Sim. mioma. Começa. Por que o pessoal coloca mioma? Porque o ginecologista fala para a paciente: a senhora tem mioma, eu vou tratar do mioma. A senhora tem mioma, eu vou operar do mioma, mas a senhora vai fazer uma ultrassonografia. Se ele faz a ultrassonografia, fala: olha, é mioma. Se ele manda para o amigo que está acostumado, é mioma. Mas quando você está fazendo exame, principalmente em útero, que tem alguns nódulos, às vezes é difícil você caracterizar bem, pode, de uma forma incidental, passar um nódulo que é maligno, Sim. portanto não é benigno, e quando chega o patologista, na análise, ele coloca lá, olha, leiomyosarcoma, no nódulo fúndico, etc., tal, dependendo da localização. E às vezes pode acontecer em paciente jovem, quer dizer, com menos de 40 anos. Já aconteceu isso conosco. Eu até vou É, dizer mais. É, dentro de um serviço de referência como a USP, o USP, o HC, você acaba pegando realmente casos que são menos comuns. Então, coloca assim, olha, nódulo miometrial. Não precisa dizer se é subseroso, intramural, porque isso você descreveu no relatório. Você descreve detalhadamente nódulo por nódulo. Nódulo um, nódulo 2, nódulo 3, a localização, dimensão, característica, a vascularização, etc., dimensões, volume. No relatório, objetivo. Nódulo sim. miometrial, sugestivo de leiomioma, nódulo miometrial, provável leiomioma. Até aí, você tem grande, mas uma grande chance de não correr numa falha que eu considero bastante grave, porque quando a gente vai para o lado de oncologia, ninguém está preparado, equipe, para fazer uma cirurgia mais radical. Você vai fazer uma cirurgia muitas vezes laparoscópica, menos invasiva. É por causa disso, a gente, quando tem vivência, aprende que realmente você tem que ser 100%. Você pode falar que é mioma e ser 99,9%, mas a excelência tem que ser 100%. Ontem eu assisti na Netflix a NBA, a história do Chicago Bulls. O Michael Jordan, se você vê a história dele no treino, saía soco, pontapé, ele exigia o máximo da equipe.
Ele falou, não estou aqui para ser vice, eu quero ser o melhor. Eu Exato. acho que é nesse sentido que você realmente tem que pensar. Tá? Sim, sim. Às vezes o colega obriga a falar, mas pô, coloca aí mioma, senão, pô, tudo bem, provável mioma. O patologista vai dizer para você. Exato. É, como foi a primeira pergunta, e eu acredito que foi a primeira e talvez será a última, até para, de repente, mais colegas entrarem na live e a gente responder novamente no final. Eu estou aqui, está aberto aqui na minha frente a classificação MUSA, a classificação dos nódulos miometriais de acordo com a localização. Então, de acordo com o artigo, nós vamos escolher, ou vamos, naquele útero multimiomatoso, naquele útero que tem muitos nódulos, nós vamos escolher os nódulos principais, os maiores nódulos, aqueles nódulos que tocam a mucosa, para poder descrever esse nódulo. Qual a importância? Eu sei qual é, pastor, e você também, mas é para os colegas que estão nos assistindo. Qual a importância de descrevermos naqueles miomas que estão mais próximos ou tocando o endométrio a distância daquele mioma, daquele nódulo leiomiomatoso, da parte mais externa dele até a serosa? Qual a importância disso para o ginecologista? O que ele quer do nosso laudo? Na realidade, o ginecologista pede ultrassom. Ultrassom transvaginal. Indicação, mioma. Pronto, a paciente sabe que tem, ele examinou, fez a parte clínica, mas o que ele quer a mais do que a nossa descrição? Ele quer a distância até a serosa, a distância até a mucosa. Como a gente coloca isso? Por que disso e por que a importância disso no nosso laudo? Fala para os nossos colegas, por gentileza. Tá ok. Olha, nós hoje nos baseamos na maioria quase que na totalidade do que fazemos hoje, a respeito dos consensos. Então, quem Sim. faz ultrassonografia, na parte de ginecologia, você tem o consenso para o ovário, você tem o consenso para o endométrio, e Sim. mais recentemente tem o consenso do miométrio, onde estão justamente os miomas. Temos ainda que falar consenso sobre endometriose, consenso sobre malformações, mas consenso, eu quero deixar bem claro aqui, é a maioria, não é a totalidade. Eu não Certo. participei de nenhum desses consensos, mas provavelmente a minha forma de ser, de pensar em algumas coisas, eu teria sido derrotado. Então, o que o consenso dos miomas, do miométrio, fala? Né? O chamado consenso MUSA de 2015. Eles, obviamente, validaram ipsis literis o que a FIGO, em 2011, classificava esses miomas. Já Então, vinha falando. vamos lá. Vamos lá. Você tem que descrever baseado nesse consenso. Por exemplo, antigamente como é que era feito? Você pegava um relatório, nódulo intramural barra submucoso, ou nódulo submucoso barra intramural, e intramural barra subseroso, e não falava absolutamente nada. Certo. Hoje, nós temos como falar isso. E é claro, tem aqueles nódulos que eles ficam no miométrio, mas tangenciam a cavidade uterina, portanto, endométrio. Não tem margem interna livre. Esses nódulos, se você vai para uma vídeo, é muito, tecnicamente, muito difícil para ser retirado, porque ele tá, praticamente está quase entrando na cavidade. Mas não toca Então, o endométrio, o colega não consegue visualizar na vídeo. Aí fica muito difícil dele saber onde está. claro. Então, assim, os nódulos intramurais, você, principalmente quando a paciente não tem um útero muito grande, que provavelmente ela vai fazer uma cirurgia bem mais conservadora, vai fazer mesmo uma vídeo, procure informar as margens, tanto a externa próximo da serosa, quanto a interna próximo, obviamente, da cavidade, né, que tangencia o endométrio. Isso realmente é uma coisa boa, porque o cirurgião, se ele confia no ultrassonografista,
quer dizer, faz parte da equipe, né? Porque ele já fala para o paciente, olha, só vai fazer com o doutor Arruda porque eu confio no relatório dele. Então, o paciente já vai com confiança e espera do relatório o GPS. Nós damos Exato. para Isso. o cirurgião o GPS. Se ele confia em você, ele vai seguir exatamente a tua orientação, a localização. Olha só, Arruda, olha que coisa desagradável. Quando você falou a respeito da miomatose, não entra na minha formação você falar dois, três que são mais importantes. Por que você não fala? Claro, tecnicamente, às vezes o útero é muito grande, a gente não consegue ver bem o miométrio, mesmo porque, às vezes, você é obrigado a fazer o exame por via abdominal e não por via Sim, vaginal. sim, o útero muito grande. Aí você não consegue, realmente é uma limitação. Tem que lembrar Sim, que o ultrassom tem suas limitações. Não é só exato. examinar. Pode ter experiência, vai ajudar muito nesses casos. O cara não vai ficar perdido com Exato. facilidade, mas ele vai ficar inseguro também, fazer o relatório. Em vez de ficar falando presença de múltiplos nódulos, o maior medindo 1,5 cm, ou vários nódulos miomatosos que medem até tanto, procura ter uma padronização. Veja o colo, veja justamente parede anterior, fundo parede posterior, as paredes laterais. Procure contar, na medida do possível, quantos nódulos você achou. Então, você pode dizer assim, olha, presença de 8 nódulos, Sim, 8 nódulos, se você não for descrever um por um, né? sim, Porque o consenso MUSA dá uma brecha para você afrouxar um pouco isso. Fala, olha, sim. coloca clinicamente aqueles 4 mais importantes, até 4 mais Isso. importantes. Então, eu, pelo menos na minha formação, e como eu dou treinamento para o meu residente, eu falo assim, olha, aqui vocês não vão ter realmente refresco. Nós vamos ter que realmente suar um pouco a camisa, descrever um por um. O relatório fica muito mais longo, não tem como, né? O tempo de exame é maior, mas você vai dar a informação como tem que ser. Então, Arruda, Mais completa nódulo por possível. nódulo, medindo a distância, as margens dos intramurais, quando Sim, existe a margem externa, a margem interna. Mais importante, Arruda, a localização precisa. Está na parede anterior em terço superior, está na parede anterior em terço inferior, porque é o GPS. sim. Você Entende? utiliza a medida do orifício interno do colo até o mioma ou não? Você só fala fundo, terço médio, porção anterior? Olha, Arruda, eu vou ser super bem sincero. Isso normalmente eu não faço. Não faz, né? Agora, se é cervical, a relação em que ele se Sim, aí tem situa que ver. dentro do colo uterino, tudo bem. Mas isso, eu estou sendo super bem sincero, eu não chego a fazer isso, não. Uma pergunta que uma colega, a doutora Lívia Antunes, colocou aqui agora, é sobre se nós descrevemos, com relação àquela classificação de figo, se aquele zero, figo um, figo 2 ou musa, que é a mesma coisa, né? 0, 1 e 2, que é aquele grau videoestereoscópico. Bom, eu faço isso no meu exame. Agora, pergunta para você. Você faz no seu exame, orienta seus residentes a fazerem também? Olha, dentro de qualquer serviço de ultrassonografia e ginecologia, não precisa nem ser um serviço terciário, na própria clínica você vai encontrar todo dia mioma. Então, quem faz ultrassonografia e está atualizado, esses números ele guarda com facilidade. O que eu aconselho? Não custa nada você colocar um encarte no seu relatório a respeito justamente da figura do consenso MUS ou da FIGO, em que tem a numeração dos nódulos. Facilita a Exato. vida do ginecologista, principalmente aquele que trabalha, eventualmente numa cidade mais distante. Hoje, até vou dizer, hoje não existe mais distância, né? Graças à internet, ó, nós estamos falando, Exato. tem gente aí do Brasil inteiro, gente de fora que está nos assistindo. É uma Muita gente. realidade. Hoje, dizer para você, o cara não tem acesso, e
a quarentena, esse confinamento, mostra que nós estamos assim, cada vez mais webinando, né? Fazendo as conferências através de alguma mídia. Então, mas mesmo assim, o ginecologista, às vezes, ele não está feito ao trabalho da ultrassonografia, do ultrassonografista. Isso. Agora, eu não vejo tanta necessidade em se falar aquele nódulo intramural que tem as margens, tanto interna e externa, ali, falar 4. Eu não vejo necessidade disso. Agora, o 0, 1 e 2, os três submucosos, eles foram descritas não pela FIGO, pelo grupo, pela Sociedade Europeia de Endoscopia, década de 80. Lá atrás, muito antigo. Então, muito tempo atrás. Então, eles já falam 0, 1 e 2, e a FIGO pegou um gancho muito bom, que isso já existia, e colocou mais os números. Eu, recentemente, inclusive no último congresso da SBOS, o ano passado, o Wellington Paula Martins é uma pessoa realmente que tem tanta publicação, ele é do board científico da International Society of Ultrasound Obstetrics and Gynecology. Eu falei para ele, o Wellington, por que o pessoal não colocou, a FIGO não colocou e o consenso, o MUSA, como fez um xerox lá do desenho, não colocou um nódulo mural, porque tem 3 nódulos submucosos, 0, 1 e 2. Tem apenas 2 intramural, aquele que está encostado no endométrio, que é o 3, o que está solto é o 4. Mas não tem aquele intramural que está encostado na serosa. Esse seria o 5. Isso. Esse não está. Eu, quando vi o consenso, eu falei, puxa, o pessoal podia ter corrigido isso, e eu não sei por que fizeram isso. O Wellington me respondeu o seguinte, mas você acha isso aí importante? Eu falei, bom, já que você quer as coisas nos mínimos detalhes, eu acho importante, porque esse ficou faltando. E aí, o que eles colocaram? 3 nódulos subserosos, 5, 6 e 7. O 5 está mais no miométrio, o 6 está mais fora e o 7 está totalmente fora. Pediculado. E o transmural, que é o 2,5. Para dianteiro, quando começa assim, deve ser transmural. Eles colocaram 2,5, porque ele tem um componente submucoso, ele tem um componente subseroso, já que eles chamam 5, aquele nódulo subseroso que está mais no miométrio, e está no miométrio. Eu, com toda sinceridade, eu não fico colocando esses números. Só o submucoso, 0, 1 e 2, porque o pessoal da endoscopia, nós trabalhamos praticamente de porta encostado um no outro, eles estão muito afeitos a isso e eu coloco. Mas eu descrevo exatamente como está no consenso. Eu falo lá, nódulo subseroso com manto mural menor que 50%, ou subseroso maior que 50%, que representa o 5, representa o 6, e assim por diante. Excelente. Eu faço do 0, 1 e 2 e eu descrevo quanto que ele está dentro da mucosa, como você, 50% para lá, 50% para cá, isso que a gente descreve, porque o meu serviço também é junto com o serviço de videoestereoscopia. Eu trabalho junto com o Dr. Cláudio Crispi na área de endometriose e ele tem um serviço de videoestereoscopia. Como eu falei o nome dele aqui agora, vamos puxar o gancho agora para outra patologia associada. A gente sabe que mioma nunca está sozinho no útero. O leiomioma nunca está sozinho. Raramente você vai pegar uma paciente que você vai fazer a sua varredura ultrassonográfica transvaginal e vai encontrar só o leiomioma. Geralmente as pacientes têm outras lesões associadas. Por exemplo, a endometriose, a adenomiose, a irregularidade da zona juncional. Eu apresentei um trabalho no Congresso Endometriose em Rio há 2 anos atrás, falando sobre a evolução da ultrassonografia 4D para avaliar a cavidade endometrial e com isso a gente consegue avaliar muito bem as irregularidades e as falhas da zona juncional. Conseguimos ver a possibilidade daquela paciente ter uma cavidade uterina como eu vou falar, adequada para receber um embrião de fertilização in vitro
ou poder ser submetida a uma ablação, ou uma cirurgia, uma videocirurgia. O que você me diz, Pastore? Com toda a sua experiência, a gente fica muito feliz. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui. Entraram mais colegas, nós estamos com mais de 150 colegas ao vivo agora. Então, eu te agradecer de novo a presença, mas com a sua experiência e com a evolução da imagem ultrassonográfica, você acha que é hoje imprescindível para o colega que quer fazer um exame de padrão, um exame de primeira linha, um exame de referência, como você faz, como alguns colegas pelo Brasil fazem, ter a sonda volumétrica no seu aparelho, fazer o exame com a sonda tridimensional? Arruda, eu me chamo Ayrton e eu gostava muito do Ayrton Senna. Se eu tiver o melhor equipamento, eu vou fazer o pole position. Vai fazer o melhor, vai fazer o top. Então você aconselharia? É lógico, porque quem tem experiência técnica, vamos traduzir o braço pela técnica, ele vai chegar mais longe. Então, todas essas ferramentas, além da ultrassonografia tridimensional, a 3D em tempo real, 4D, eu acrescentaria hoje a elastografia, que é muito boa, na minha experiência, pequena ainda com o método, para fazer o diagnóstico diferencial em algumas formas de adenomiose, tipo adenomioma e mioma. Ela tem, no meu parecer, realmente uma contribuição e vai nos ajudar muito. Da mesma forma, se você tiver aquela adenomiose difusa, em que às vezes existem pequenas partes do miomέτrio ainda são, que você fica na dúvida, o que é, parece que é nódulo, vem até com miomatose, ela faz com que você tenha muito menos falso positivo de mioma, entende? Sim, sim. Eu estou dando alguns exemplos porque eu faço na rotina tudo isso daí mais um pouco. Eu faço elasto, eu faço ultrassonografia 3D, mesmo porque hoje eu sou um cara privilegiado. Eu trabalho só dentro da universidade. Você fala para mim, você não tem sua clínica privada? Fechei, já tem 10 anos. Ah, você trabalha em algum laboratório? Olha, até vou ser sério, não me falta vontade de voltar a trabalhar, porque na vida a gente também dá altos e baixos. Realmente, acho que até estou pensando, essa pandemia me fez, de repente, pensar um pouco também, né? Mesmo porque a gente não pode viver só de ciência, que eu falo, fazendo a parte assistencial, né? Mas lá na universidade não tem recepção falando, olha, paciente vai embora porque não. Não, eu quero fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então, e o residente está comigo. Ele adora, porque ele quando começa a fazer o exame, passo a passo da ultrassonografia, ele vai dominando essas técnicas, Arruda. Às vezes eu estou distante quando olho, ele já fez a construção do assoalho pélvico. Às vezes quando estou olhando, ele fez a reconstrução, porque eu falo muito da zona juncional, regularidade, eu gosto muito desse tema adenomiose, né? Então é muito importante. Essa ferramenta 3D, até vou dar uma sugestão. Para quem tem ela, e a maioria hoje dos equipamentos já vem com um módulo tridimensional. Muitas vezes você vê um nódulo que você fala, pô, eu acho que é um nódulo submucoso. Para mim, esse nódulo está na cavidade. Eu acho que está baulando, mas não está na cavidade. Faz uma reconstrução tridimensional. Com certeza você não vai perder muito tempo e você pode ter uma informação valiosíssima. Por quê? Qual seria o procedimento normal perante uma dúvida se a cavidade está alterada ou não? Do ponto de vista de ultrassonografia, você vai fazer uma historossonografia. Sim. Aí tem alguns problemas. A paciente pode ter uma contraindicação parcial, ou pode ter uma contraindicação absoluta, dependendo. Está com sangramento, está com infecção, o colo está fechado, estenosado. O indivíduo não tem um material à mão, o indivíduo não tem experiência na realização do procedimento. Aperta o botão, faz uma reconstrução e você vê. Eu vejo na rede, os meus colegas, tem um monte de professor que está realmente nos assistindo, que são meus amigos queridos, eles mandam cada imagem linda de reconstrução. Então, por quê?
Porque hoje isso, o brasileiro é muito bom no campo da ultrassonografia. O esporte, o futebol da imagem é ultrassonografia. O brasileiro é bom nisso. Nós temos norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. É gente muito bem Muito capacitada. bom, Então, muito bom. é treinamento, Arruda. A gente Sim. só faz o que está treinando a fazer. O problema é a forma como se trabalha hoje. E eu não vou entrar nesse mérito porque é complicado. Se trabalha por produção. O indivíduo ele é obrigado a fazer um certo número de exames e muitas vezes ele fala, pô, eu não tenho como fazer, não foi solicitado. E ele esquece que é o nome dele, o CRM dele, ele vai soltar um laudo que não vai ajudar nada, vai ficar cheio de dúvida. Ele vai estar numa zona de desconforto muito grande para fazer o relatório. E se ele tivesse apertado o botão, pode ser, ele teria visto lá as alterações, como você falou, irregularidade nutricional, se a paciente tem uma adenomiose associada. Por sinal, eu falei para o Maurício Abrão uma vez, eu falei, Maurício, ele é uma pessoa muito conceituada no campo da endometriose, né? Quer dizer, Sim, inúmeras fantástico, fantástico. publicações, super respeitado. Eu falei, eu vejo muita adenomiose, pá. Assim, sabe? Ele falou, pô, mas eu vejo demais. Porque tem um trabalho do grupo de 2012 que mostra uma associação entre mioma e adenomiose em termos de 42%. Mas o Midley, ele usou como método de imagem padrão ouro a ressonância magnética. Naquela época, talvez por algum motivo, a ressonância é considerado, por quase a totalidade, vamos assim dizer, dos imaginologistas como sendo um padrão ouro. Mas ela também é operador dependente, depende também Sim. de Um vários treinamento fatores. específico naquela área. E eu até vou dizer, o Leandro ontem, ele estava numa live Sim. falando de endometriose, e quando perguntaram para ele do ligamento tirossaco, o que ele acha da espessura, sabe o que ele falou? Uma coisa Ah, que realmente é verdade. Às vezes, a gente vê demais. Tem aquele lado que você sonha, dorme, tudo. Ele falou, olha, muitas alterações que são vistas, na realidade não são. Quando você vai fazer, você deve ver isso, principalmente sim. com a sua equipe, muitas vezes é porque muita coisa se parece. Inclusive, pós-operatório é mais difícil ainda por causa disso, Da essas fibrose. alterações, também endometriose, entendeu? Sim. Então, a gente, a gente precisa também ter alguns cuidados nesse sentido, porque às vezes quando a gente fala, eu acho que tem mais, será que você também não está vindo demais? Eu já me perguntei isso, eu já sou no tempo agora de Bel, será que eu não estou vindo demais? Mas, como eu falo, uma boa técnica, um bom equipamento, uma boa correlação com a clínica vai ajudar você a falhar menos. Sim, eu estava conversando outro dia numa live como essa com o Dr. Cláudio Crispi e falei numa anterior com o Eduardo Ischer, nosso amigo, e a respeito de equipamento, de aparelho de ultrassom, de tecnologia. E eu falo para os colegas que vêm ao Instituto, lá no nas nossas aulas, ou quando a gente está em algum congresso, e graças, pastor, a você, ao doutor Eduardo Ischer, fazer uma menção aqui ao doutor Adilson Cunha, que tem me convidado, que tem me colocado como expoente dentro da ultrassonografia. Eu agradeço muito aos colegas mais antigos, e eu conversei isso com você essa semana passada ainda, e a gente fica muito lisonjeado por isso. Eu venho conversando, eu venho falando que não custa o colega investir na tecnologia, não custa o colega investir no tempo, porque se o que a gente mais quer na nossa profissão é trabalhar menos com retorno mais substancial, então, para eu chegar nesse patamar, eu tenho que me tornar referência em alguma área. E a ultrassonografia é um leque onde a gente pode escolher
dentro da própria ginecologia, um setor da ginecologia para poder atuar como ultrassonografista. Ah, eu quero fazer só endometriose, ah, eu quero fazer só fertilização, ah, eu quero fazer só isso. Quer dizer, você pode escolher só dentro da ginecologia, pode escolher só mama, você pode escolher a obstetrícia, outras coisas, medicina fetal. Então, é, dentro da tecnologia, nós temos aí aparelhos fantásticos, caros, baratos. O que eu vejo é que o investimento na tecnologia proporciona um melhor diagnóstico e o investimento no tempo do exame proporciona com que aquele colega que, primeiro, estudou, segundo, investiu em tecnologia e terceiro, investiu no tempo de exame, ele em pouco tempo, não é muito tempo não, em pouco tempo ele se torna referência na região dele. Porque a maioria dos colegas caem nessa roda de rato que você acabou de falar, que é o da produção. Ah, eu tenho que produzir. Eu tenho um paciente aqui, mas eu tenho 30 do lado de fora. Se eu não produzir, como é que eu ganho isso? Então, é uma visão minha. Eu sei que você já está há muitos anos no mercado, viu o mercado começar. O seu livro é onde todos os colegas estudam. Eu estudei, tenho o seu livro até hoje. E eu acredito que você vê dessa maneira também, que hoje está mais fácil. Hoje nós temos uma tecnologia mais fácil de ter. É cara, sim, não é barato, mas é uma tecnologia que nos propicia nos tornarmos referência numa determinada área da ultrassonografia, se a gente dedicar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de estudo, e não é muito. Concorda comigo, doutor Pastor? Arruda, eu vou ser bastante sincero. Eu também gosto do bom e barato. Claro que acabei de há pouco falar que se você tem uma máquina de ponta, você com certeza, sendo um indivíduo que tem uma boa técnica, você vai chegar muito longe. É muito bom para pesquisa, trabalhos, desenvolvimento, dentro de um serviço de referência. Pode ser o seu, ao nível da sua clínica, ele se torna um serviço potencialmente de referência, tudo bem. Agora, a maioria do pessoal, porque o Brasil tem milhares de ultrassonografistas, não tem condição de comprar um equipamento, não vamos falar em preço, mas Sim, que é com Raid da tecnologia de vida. ponta. Sim, Mas tem condições de poder escolher uma boa máquina que te possibilite fazer um Doppler, fazer uma reconstrução 3D, que te dê segurança no diagnóstico. Voltando no Ayrton, né? O Senna. Provavelmente o Senna, quando ele não tinha o melhor carro, ele, por sinal, né? Na época que ele começou, correndo de uma escuderia menor a Toleman, né? Pô, ele ia no pódio. É como eu falo, você pode às vezes ter um aparelho que é bom, não é o de ponta, mas você pode tirar o máximo proveito. Porque hoje o custo é importante, manutenção. Se você não trabalha retorno. um grande serviço, você precisa ter realmente condições, né, para isso, ter uma boa reserva, uma condição. Eu vou falar para vocês um pouco disso em relação ao meu histórico de ultrassonografista. Que Por bom, sinal, eu fala dei lá. um grande salto a partir de 1993. Eu recebi um convite do professor Giovanni para representá-lo num lançamento mundial do Enjo. Enjo, que todo mundo conhece como Power Doppler, porque Sim, é o trademark da Diasonics, que foi comprada pela GE. sim. Aí depois a Tiela americana lançou o mesmo produto com o nome de Power e todo mundo, o Power caiu melhor. Todo mundo fala Power, o pessoal não fala Anjo. Ah, eu parece que eu tinha visto uma coisa assim do outro planeta. As imagens que eu tinha visto, e havia as eminências pardas de todo o planeta. Todo aquele professor que, pô, esse cara eu estudei pelo livro dele, ó, esse cara tal, tava lá. Eu comprei a máquina. Rapaz, hoje é difícil falar quanto seria, quanto hoje, mas provavelmente
daria para comprar um apartamento muito bom aí, pelo menos aí de uns 180 metros quadrados, pelo menos aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, daria para ter comprado. Sim. Mas o que acontece? Eu estava deixando a minha especialidade primária, que era GO, para me tornar um imagenologista. Eu já estava há 3 anos no departamento de radiologia. Eu tinha saído do departamento de obstetrícia. Por Sim. sinal, muitos me conheceram quando eu estava na obstetrícia. O Paulo César, meu amigo lá de Aracaju, que está nos ouvindo, pô, ele se lembra bem dessa época, com a gente lá com os aparelhos, começando tudo. Então, é importante, porque eu tinha um ideal e me diferenciei porque eu fui o segundo médico no Brasil, em clínica privada, a ter o Power Doppler. Então, nossa, eu dei um salto profissional enorme com aquilo. O pessoal, puxa vida, né? Obviamente o pessoal vê na aula e os trabalhos, etc. Então, o pessoal fica maravilhado. Hoje, alguém fala em não fazer Doppler? Não, Se tem que você fazer. compra alguma peça de um Doppler? Não. O Não, Power, não é o Doppler que eu estou falando, é o Power. Por quê? É uma ferramenta que incorporou, a tecnologia barateou também, aquela coisa toda. Mas quando foi lançado, putz, custava uma fortuna. o intuito do questionamento que eu lhe fiz agora era justamente colocar para os colegas, como a gente está tratando aqui com um colega de altíssima referência, que é o Dr. Ayrton Pastore, que está nos dando um pouco do tempo dele, passando a experiência dele. É passar para os colegas que não é impossível, mesmo com um aparelho, como o senhor mesmo falou, doutor Pastore, mais barato, mais acessível, porém com alguma tecnologia embutida. Não é impossível ele dedicar um pouquinho mais de tempo no exame, ou um pouquinho mais de investimento no seu aparelho, e ele se tornar referência numa área da ultrassonografia. E por que eu volto a puxar o peixe para o lado da ginecologia? Porque são 80% dos exames do consultório. É ginecologia e obstetrícia. O paciente vai no ginecologista e ela sai de lá com pedido de exame transvaginal, mama, abdômen, tireoide. A maior parte delas é isso. A maior parte, vem 4 exames, no mínimo, no pedido de ultrassom. Então, a mensagem com relação ao ramo da ginecologia, ao mioma, que é a patologia mais frequente que a gente vê na ultrassonografia e que muito provavelmente é a patologia mais frequente que os ginecologistas veem no consultório, e por isso o tema de hoje, né, ultrassonografia e mioma, a gente chamar a atenção para uma descrição um pouquinho mais elaborada, que leva um pouquinho mais de tempo, e se você puder agregar nessa descrição um pouquinho mais elaborada, um pouco mais de tecnologia no seu exame, o tempo para esse colega se tornar referência com relação na época que o senhor, doutor Pastore, lá no começo, levou muito empenho, muito estudo. Hoje, você acredita que esse tempo, como eu falei anteriormente, está encurtado? Hoje o colega, se dedicar um pouco mais, ele consegue encurtar esse tempo? Você falou agora há pouco, temos excelentes colegas ultrassonografistas no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, em cada região do país. Eu vou falar por Manaus, tem colegas em Manaus fantásticos. Eu estou em Manaus agora por causa da pandemia menos, mas praticamente 3 finais de semana no mês eu estou em Manaus. E eu conheço colegas lá, excelentes ultrassonografistas, excelentes. Estão mais distantes, mais distante da gente, né? Eles falam que estão mais perto de Miami, mas mais distante da gente. Excelente. Então, hoje é mais fácil, pela gama de tecnologia que a gente tem, de diversos aparelhos, de diversas marcas, e mais planos de saúde, mais clínicas, mais serviços, o colega se tornar referência, ou você não vê isso tão fácil assim? Não, não tenha dúvida. O tempo de exame é um tempo menor, mesmo porque você consegue fazer o exame com mais segurança. O aparelho também possibilita alguns recursos, imagem estendida, harmônica, etc., tal, que dá muito mais resolução. Então você fica com menos dúvida na análise do miométrio, se é um nódulo ou não. Então, não tenha dúvida. O tempo de exame vai ser menor.
você vai fazer um exame que te possibilite realmente ter bastante segurança e chegar muito junto do patologista. Agora, eu queria aproveitar isso que você falou, dizendo que muito, assim, eu vejo, no meu parecer, nós falamos do bom e barato, falamos do equipamento de ponta. Não pode, nós não podemos abrir mão da técnica. O indivíduo, em termos de técnica, ele tem que ser 100. Esse não pode ser 99% mesmo, ele tem que ser 100. Então, o que que acontece? O indivíduo tem uma belíssima de uma máquina, ótima, muito boa, mas o indivíduo quer fazer só o exame transvaginal. Está acostumado, só faz exame transvaginal. E às vezes a paciente, não é raro isso, hein, Arruda? Eu vou falar para todos que estão agora nos assistindo. Às vezes a paciente tem um nódulo, e não é pequeno, é grande, no fundo do útero, um útero antiversão. O laudo sai como normal, o indivíduo não consegue, com aquela baita máquina bonita que ele tem, ver o nódulo por quê? É uma propriedade física. Ele não vai conseguir ver mesmo, porque tem um campo de visão, quer dizer, vamos chamar resolução, a penetração do feixe sonoro, que não alcança aquele nódulo. O nódulo, inclusive, é palpável por via abdominal. Acontece que quem faz o exame não examina direito. Muitas vezes não dá informação nenhuma na solicitação. E o indivíduo faz o exame vaginal. Claro, o exame vaginal, alguém tem dúvida que ele é melhor para ver cavidade uterina, melhor, mas depende. Num útero volumoso que passou de 400 centímetros cúbicos, você pode ter certeza, por melhor que seja a tecnologia, é física. É isso Não aí. consegue alcançar o nódulo. É aquela coisa, é ponto cego no retrovisor do carro. Você não vê. Vai bater. Então, não pode esquecer isso. E o que que a gente vê na prática? Só exame transvaginal. Olha, tem um caso, eu sou contador de história, Forrest Gump agora. Fique à vontade. Você aqui Olha, manda. nós recebemos uma médica que é estagiária lá do HC. Não sei qual a clínica que ela estava. E ela, por causa justamente de uma miomatose, fazendo um tratamento conservador, tomando análogo, e é claro, a expectativa da redução no volume uterino. Então, ela veio para o serviço, o, o residente começou o exame por via vaginal, mostrou para mim e falou, tem que fazer o exame via abdominal, aí que tem coisa aí. O útero realmente volumoso. E nós demos o volume, eu vou dizer aqui para vocês, por exemplo, 500 centímetros cúbicos. A Grande. média chegou para o residente, quase agrediu o residente. Não é possível. Eu fiz o exame há 2 semanas atrás e estava 180. Não pode. Aí, parei, deixa comigo, tal, aquela coisa toda, aí entrou. Eu falei, olha, eu sou aqui o coordenador, o responsável. Eu acompanhei o exame aqui e está absolutamente correto o que ele falou para a doutora. Eu só vou lhe fazer uma pergunta, eu só fez o exame? Não, não, o médico só fez por baixo. Nem continuei a conversa. O cara não ia ver mesmo. Não vai ver, Você tava está lá no cima. entendendo? E é médica, aquela coisa toda, mas ela não tem uma formação de ultrassonografista. Isso acontece muito, viu? Eu posso dizer para você, não acontece pouco, não. Então, precisa tomar muito cuidado. Sim, muito bom. Para a gente já ir caminhando já para o nosso finalmente, ainda tem tempo, mas para os colegas que estão assistindo, quando a gente fala de relatamioma, a gente falou aqui do musa, falou do figo, falou da cavidade endometrial, tudo, existem alguns outros questionamentos. Por exemplo, a paciente a paciente virgem. Hoje a gente consegue fazer uma varredura muito boa da parte do assoalho pélvico
através da sonda volumétrica. Eu sei que você é mestre nisso, eu faço no consultório, e às vezes a gente pega até algumas lesões, alguns miomas paridos, na hora que a gente está fazendo a varredura, alguns miomas dentro da cavidade vaginal, lá no fundo, que estão paridos no colo, fazendo aquela varredura do assoalho pélvico. Mas nesse tipo de paciente vivo, um pouco mais de idade, que tenha mioma, qual a outra via que a gente pode utilizar? Temos outras, mas eu sei que você vai responder, mas para falar para os colegas, além da via translabial com o transdutor volumétrico e da via abdominal com o transdutor convexo, paciente com a bexiga repleta, nós podemos utilizar uma outra via para poder avaliar esse útero? Veja bem, você fala em mioma parido. Basicamente, seria Sim, para fazer esse diagnóstico o com mioma mais parido numa segurança. paciente virgem, mioma parido numa paciente virgem, um mioma dentro da cavidade vaginal, numa paciente virgem, uma paciente com mais idade. Nós podemos fazer via abdominal, que a gente vai ter dificuldade de ver esse mioma, porque está dentro da cavidade, ou fazer o translabial. Eu estou perguntando a outra via. Eu vou adiantar. Transretal, o exame transretal, você ainda utiliza no seu serviço, você faz, orienta os seus residentes, para os colegas que estão assistindo entender. É que faltava a vírgula que eu não tinha entendido paciente virgem e, Sim. obviamente, sobrou aí a via transretal. Muito cuidado, viu, Arruda? Pelo seguinte, depende ainda mais se a paciente for jovem. A sonda volumétrica, ela costuma ser volumosa. Então, você vai usar para fazer via retal a mesma que você faz o exame transvaginal. Ela é mais volumosa. A via retal, ela não foi feita, teoricamente, para você fazer um exame bem confortável para fazer análise do aparelho reprodutivo. Ela é uma alternativa, ela é uma exceção. E eu aconselho ninguém, às vezes, no intuito, poxa, mas eu quis fazer o melhor, se não tiver um consentimento informado, se for Sim. muito bem explicado. Aí é que eu queria Ainda chegar. mais se ela é virgem ainda, se for uma jovem, tá? Às vezes é menos comum, mas você pode ter uma jovem de 15 anos, como já temos alguns casos, com uma baita tumoração uterina, Sim, sim. mioma mesmo, né? Aí, nesse caso, sobrou essa via e você está autorizado realmente a prosseguir no diagnóstico. Mas sabe o que eu acho melhor, Ruda? Esses casos hoje, eu vou ser super sincero. Sim, sim. É por isso desse Tem hora bate-papo, é que para realmente, tipo assim, orientar. eu não vou pôr minha mão nessa cumbuca, não. Faz a Sim. ressonância magnética, pô. Ah, Tira a ultrassom de o fora. exame é um exame que vai possibilitar fazer o diagnóstico sem esse tipo, às vezes, de desconforto, muitas vezes implicações do ponto de vista legais, e nem sempre o médico, porque ele não está acostumado a fazer o exame retal. Se você fazer exame retal todo dia para ver útero, vale uma coisa. Você está fazendo em exceção. Exceção. Então, Sim. você já vê o corpo de um lado, o colo já fica do outro. Você não tem a mesma orientação espacial que você tem no Que exame tem no vaginal, útero retroversão, útero antiversão, etc. Tal. Nesse caso, respondendo a sua pergunta, sobrou a via retal com cheio de poréns, e nesse caso, faz a ressonância. Olha, eu fui obstetra de formação. Havia um assistente lá no departamento de obstetrícia que era pélvico, tinha que nascer por baixo, porque ele era uma pessoa que se julgava um baita de um expert no parto pélvico. Até que um dia a cabeça não saiu e aconteceu o pior. A mesma coisa, entendeu? Ah, hoje, tá? Alguém fica querendo fazer craniocasia, basiotripsia em feto morto. Não, Nada nem. mais necessário. É a mesma coisa, pô, tem ressonância. Hoje a ressonância faz. É o tipo de indicação, para mim, hoje, que evita um monte de problema. Sim. Essa pergunta foi colocada
a gente tem bastante colega ao vivo com a gente, foi colocado porque eu fui questionado numa aula por um colega que estava assistindo a aula a respeito de um caso desse. Ele veio do interior, era um aluno lá do Mato Grosso, que estava aqui no Instituto assistindo um curso com a gente, e ele me fez essa pergunta, e a minha orientação foi a que você falou, não põe a mão nesse, só que eu falei angu, isso é angu de caroço, não põe a mão debaixo desse angu aí, não que você vai achar caroço. Vamos para a ressonância. Mas eu queria que você falasse isso para os colegas, para ver que não é uma coisa que o Arruda falou no curso, é uma coisa que é um consenso. Hoje você fazer uma ultrassom transretal para poder avaliar uma paciente virgem, por quaisquer que seja o motivo, teria que ter sido uma coisa assim, tipo, tá lá muito no interior, não tem uma ressonância, não tem uma tomografia, o acesso é difícil e está sozinho, você tem que fazer o diagnóstico, aí com o consentimento informado, uma orientação bem feita, tudo bem, vai lá que seja, mas hoje na nossa realidade, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, e muitas cidades, não só grandes centros, muitas cidades não tem essa necessidade de fazer. Mas eu queria que você falasse isso para os colegas, para ver que é uma coisa que a gente ensina hoje e que o senhor, com toda a experiência que tem e o cuidado de treinar residente, orienta também a ressonância magnética. Nós somos fanáticos e apaixonados pela ultrassonografia, como eu falo com relação à endometriose. Porém, a gente tem que entender que a ressonância magnética ela tem o seu valor e muitas das vezes ela ganha e muito em diagnóstico da ultrassom. Também é operador dependente, também depende de um treinamento específico também, mas eu acredito que são as duas que andam lado a lado. A gente não pode separar uma da outra. A gente tem que saber o nosso limite, como eles também na ressonância têm que saber o limite da ressonância. Por exemplo, eu falei aqui há 15 dias atrás com o Cláudio, a ultrassom transvaginal, nós podemos fazer um exame mais dinâmico com relação à endometriose do que a ressonância. Eu tenho como fazer a manobra com o toque ultrassonográfico, empurrar o colo do útero, forçar o colo para baixo, ver se a paciente sente dor, ver se aquele ovário vai deslizar ou não, ver se aquele útero vai deslizar ou não com aquela alça intestinal. Isso a gente ganha da ressonância. Mas a ressonância vai lá no nervo, vai lá na vascularização, muito melhor do que a ultrassom ainda, porque a tecnologia está melhorando. E com relação ao mioma, eu sei que você sabe, a ressonância com difusão, ela vê o nível de celularidade do nódulo. Então, ela pode dizer com mais precisão para aquele colega ginecologista se existe o potencial de malignidade maior naquele nódulo do que nós com a ultrassom e o Doppler. Então, a gente também não pode deixar ela de lado e falar que somos absolutos. Nós somos a primeira linha, nós somos o carro-chefe de frente. Nós somos aquele soldado que vai para a guerra de fuzil na mão. A ressonância vem atrás com um canhão, em alguns casos. Não estou puxando a sardinha só para ele, não, em alguns casos. Então, é essa a minha visão, acredito que seja a sua também. Com relação ao mioma, a ressonância com difusão, eu sei que você está bem entendido disso, tem lido bastante artigo. O que você me diz, aonde a ultrassonografia pode chegar? Através do Doppler, através desse Doppler de alta sensibilidade, será? Ou através da elastografia? Será que a gente chega lá? Ô, Arruda, eu vou dar duas dicas. Quando você tem um nódulo suspeito. Conversando com o Leandro Accardo de Matos, que Sim. é uma pessoa amiga, trabalhamos juntos há muito tempo, e ele é uma pessoa que faz muito bem ultrassom, faz muito bem a ressonância, embora a experiência dele é lá muito grande em endometriose, acaba fazendo, justamente com a ressonância, ele acaba fazendo tudo. Inclusive pega alguns casos de sarcoma, que são raros, né? Nós estamos falando aqui a possibilidade, quando não por que não é 100%? Porque tem 0,02, 0,5%, né, segundo alguns relatos, que pode ter, obviamente, um nódulo sarcomatoso. A gente não tem um banco de dados para pegar 200 casos, 200 casos de sarcoma, para você ver padrão exato de cada nódulo. O Doppler, você pode ter um padrão bem rico de vascularização, você pode ter um padrão quase sem vascularização e um padrão intermediário. Então, quando tem muito, a suspeita é mais forte, mas às vezes é aquela coisa, não tem quase vascularização e você acha que não é. A dica que eu dou é o seguinte, tem duas para você suspeitar de sarcoma, independentemente do tamanho.
É nódulo irregular, e aí precisa tomar um cuidado enorme. Porque você pega o consenso muso, quando eles falam sinais quase que patognomônicos no ultrassom de mioma, eles falam lobulação do nódulo. Eu acho que eles puxaram muito a sardinha para o lado da mama, que quando você tem até 4 lobulações, etc, tal, eu vou ser pra você bem sincero, eu não me meto a besta. Se tiver lobulação, basta ter uma, para mim esse nódulo já passa a ser suspeito. Principalmente numa paciente que se enquadra mais para o lado do sarcoma. O que realmente me chama a atenção é irregularidade do nódulo, por isso que quando tem a lobulação, eu não consigo ainda, com toda a sinceridade, fazer essa diferenciação, estou falando no miométrio, no útero, Sim, uma lobulação, porque às vezes o mioma parece ser bilobado, é uma coisa, é no contorno do nódulo, é um sim. nódulo só, né? Aquilo, para mim, já é irregularidade. Isso, isso vai atrás. E a outra é quando você tem um nódulo, principalmente do miométrio, você vê que ele não é pediculado, nada, não tem pedículo, e tem degeneração cística. Degeneração cística, nódulo irregular, até prova em contrário, procura mitose de atipia, e aí sim, a ressonância, falando com o Leandro, voltando nele, ele falou, Sim, pastor, sim. eu tenho visto alguns casos que a ressonância tem me sido mais útil, alguns, talvez dois, né? Vamos falar, quando eu quero falar alguns, dois, pega a literatura, sabe, como você não vê toda hora? Você não vê. É, mesmo no hospital terciário, a gente vê com muito mais raridade, muito menos, raridade não, com muito menos frequência, né? E por isso que a ressonância funcional é importante. Mas onde a ressonância é muito mais importante e você não suspeita de sarcoma, da rotina. Essas pacientes que vão fazer embolização de artéria uterina para tratamento conservador. Ah, ah, pega, pelo menos lá, muitas vezes lá no HC, a gente tem aqueles úteros de 1,5 kg. Poxa, parece picanha, tá limpinha, tá pesando 900 gramas. Tá? É um útero grande para chuchu. Entendeu? Com vários nódulos. O ultrassom, mesmo com equipamento de ponta, mesmo com experiência, vai falhar no detalhamento. O volume uterino já é muito mais difícil medir. Você tem que medir por baixo o colo, tem que depois medir por cima, mas às vezes tem um nódulo muito grande subseroso. Aí, esse é outro problema que podemos entrar numa outra pergunta, no relatório. Como é que se você dá o volume uterino e inclui já o nódulo subseroso fúndico numa medida única ou mede separadamente? Eu medo separadamente, por causa Sim. desses problemas técnicos. Mas tem que fazer a ressonância. A ressonância é muito mais anatômica. Ela vai me dar muito mais informação, vai ser mais precisa. E aí, quando vai fazer o acompanhamento, agora eu vou pedir outra. Não, pede a ressonância. Para comparar banana com banana, senão fica banana com abacate. Não dá Não vai certo. dar certo. Não vai dar certo. Aí sim, se não tem a ressonância, teoricamente não existe um nódulo suspeito, tem que fazer com ultrassom, eu aconselho fazer com a melhor técnica possível, vai fazer o exame abdominal, vai fazer o exame por via vaginal, procurando ajustar a máquina para ver da melhor forma possível o detalhamento desse útero. Então, na tua experiência, quando tem uma paciente naquela com um quadro clínico mais suspeito, uma queixa clínica mais suspeita, que você vai para ultrassom, que você viu um nódulo com uma lobulação ou uma irregularidade de contorno, uma degeneração nesse nódulo, uma degeneração cística, esse é um caso que você coloca uma frase no seu laudo sugerindo a ampliação propedêutica com a ressonância? É isso que você faz? Você chega a sugerir no laudo? A única coisa que eu não faço, Arruda, é sugerir correlação com a ressonância. Esse é um critério Ah, clínico. Porque se o sim. cirurgião, de repente, fala, olha, minha senhora, aqui eu vou fazer um PET-CT, porque se for, eu quero ver se tem isso. Aí, não, nós vamos confirmar com a ressonância para ter mais uma informação. Não, a conduta é do mas eu não vou ficar em cima do muro. Se tem um nódulo, que as características ultrassonográficas são suspeitas de mitose atipia, portanto, pode ser realmente maligno,
Ah, você tem que constar no relatório. A mesma coisa, se aprovar o endométrio, o que quer que seja. Você vai realmente fazer constar isso daí, não tenha dúvida. Você vai descrever o bicho-papão e deixa o clínico resolver. Você não coloca a sugestão no laudo, não, né? Não, assim, eu não tenho problema em escrever. Você sabe que eu me comunico melhor escrevendo do que falando. Não sou nenhum poeta. Rapidinho, professor, nós temos 15 segundos. Eh, Muito obrigado. Então, vamos deixar esse papo para uma outra. Te agradeço. então, tá bom, Luda. Eu quero, então, desejar boa noite a todos.